velocidade ajuda os tutores sempre atentos e cheios de amor e carinho pelos bichinhos. Sempre com bem, mais tarde tudo fica mais tranquilo. Vem com a gente na segunda temporada do Bem Mais Pode, que seu pet agradece com beijinhos. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Bem Mais Pode, o podcast da Clínica Bem Mais Pet. Gostaria de agradecer mais uma vez ao IMA e à Prefeitura de Campinas pela oportunidade de trazer um conteúdo de relevância sobre medicina veterinária. Esse ano, no dia 20 de janeiro, realizamos um ano da Clínica Bem Mais Pet e eu hoje trouxe duas convidadas extremamente especiais para mim, além de excelentes profissionais, também são uma das minhas melhores amigas, então eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, muita coisa para a gente conversar. Então, o tema de hoje vai ser cavalos. Apesar da clínica não atender cavalos, a gente tem ali um sentimento bem grande, né? A gente gosta muito de cavalo. Então, eu trouxe a doutora Beatriz Pugliese, que é médica veterinária, especialista em equinos e também atua na área de pequenos animais. E a Fernanda, que é a dona da Cudelaria Aliança, então também está terminando aí a graduação de medicina veterinária, logo aí nossa colega de profissão. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal que está assistindo a gente conhecer um pouquinho de vocês. Meu nome é Beatriz Pugliese, eu sou médica veterinária formada há 9 anos e atuo atualmente em pequenos e com equinos na Cudelaria como veterinária e como instrutora de equitação também. Eu sou a Fernanda, sou dona da Cudelaria Aliança, atuo como profissional do hipismo há 20 alguns anos, desde criança monto, e lá a gente tem a parte de equitação para crianças, adultos, competição, parte de doma, parte veterinária e a parte de reabilitação dos cavalos, que vem de maus tratos ou que tem algum trauma psicológico e mental. O cavalo não é terapia, mas é terapêutico, né? Cavalo tem muitos benefícios aí. E vocês também têm a parte de passeio lá, né, Tem o Fernanda? passeio também, pra galera dar uma relaxada no final de semana, Gente. ter mais contato com a natureza. É um espaço maravilhoso, assim, no final de semana que vocês quiserem descontrair, ir para um lugar diferente, vai para a Cudelaria Aliança, combina, depois a gente vai deixar o Instagram deles aqui, combina com a Fernanda, com a Bia, para fazer os passeios lá, vocês vão amar. Tem dia de lua cheia que vocês fazem, Com janta. com janta, tem festa junina que eu já Festa fui, junina. é muito legal, é um espaço muito bonito, e elas trabalham essa parte de equitação. Fernanda, eu tenho um filho pequeno, vocês sabem disso, né? Tô pretendendo colocar o Joaquim aí na equitação. A partir de quantos anos aí que uma criança pode entrar para fazer esse Para fazer a Elo Sport mesmo, o ideal é a partir de 3 anos. Uhum, Que vai começar com uma vivência, sim. entender como que é o cavalo, que o cavalo não vai fazer mal, o que que ele come, como que ele pensa, como se comunicar com ele. E a partir dos 5, 6 anos a gente já põe montado Uhum. para aí começar o esporte mesmo. Se começar muito antes, pode ter um problema lá na frente no sistema locomotor da criança, Ah, é? porque força muito a perna. Então pode ter um problema na cabeça do fêmur lá pra frente. Então tem que ser mais de leve, né? Tem que É isso. É mais um passeio agora, uma introdução com os cavalos, para depois mesmo pegar firme na questão de esporte. Exato. Legal, Fernanda. E assim, eu acho que deve ser uma dúvida frequente, porque é uma dúvida minha, né? Se eu quiser fazer aula de equitação, eu preciso ter o Não, cavalo? a gente tem todos os cavalos lá super mansos e todo o material de segurança. Que legal. Então, ó, gente, se quiser, e um valorzinho assim acessível, né? É só ter vontade. Literalmente, se você gosta de cavalo, tem que procurar as meninas. E para escolher um cavalo, assim, agora vamos falar um pouquinho de veterinária, né? Vocês falaram que faz essa parte de reabilitação, que vocês trazem animais ali para fazer os cuidados veterinários. Conta um pouquinho dessas histórias pra gente. Então, depende da escolha. A Aham. gente tem muita procura de cavalo para esporte. Sim. Hoje em dia o cavalo ele não é mais um veículo, ele não é também mais um ganha-pão, hoje em dia ele é um pet. É, sim. Mas a gente tem também muitos pets atletas. E aí a gente, assim, chega um aluno que faz equitação e quer um cavalo. A gente vê o perfil do aluno, a gente fala pra ele ver o que ele quer pra carreira dele. Ou chega uma pessoa, eu gosto muito de cavalo, eu amo cavalo, eu quero um pet. Aí a gente escolhe esse perfil de cavalo, Sim. pra gente ver o que a pessoa quer pra vida. Mas hoje em dia o cavalo é muito pet, não é mais... É um cachorro grande. É um cachorro grande, mas que precisa ser domesticado, na verdade, né? Sim. Aí a Fernanda também faz essa parte de doma, porque não é simplesmente você comprar um cavalo e colocar lá na... Exato. Larga lá. Explica um pouquinho como que funciona isso, Fernanda. A doma em si é o cavalo aceitar o cavaleiro. Aham, Então, tipo, a gente faz toda a parte, ó, não vou te fazer mal, você não vai me fazer mal, a gente vai trabalhar junto. sim.
tem cavalos que vai tranquilo, o pessoal que faz a doma vai tranquilo, só que no meio do caminho, sei lá, sofreu um acidente com um saco plástico. Aí morre de medo de tudo que é coisa que voa, o barulho do saco plástico. E aí chega tudo revoltado, a gente vai apresentando tudo de novo pra eles, mostrando que não tem perigo, não sei, que tá tudo bem, ninguém vai voar nele, ninguém vai pegar ele, porque eles são caça na natureza. Então eles ou fogem ou atacam. Exatamente. Então quando eles vêm traumatizados, ou eles fogem da gente ou eles atacam a gente. E tem que fazer essa doma de uma maneira que eles se sintam seguros, né? Gradativo, cada cavalo tem seu tempo, Exatamente. não tem receita de bolo. Aham. Cavalo, cara, 3 meses tá pronto, tem 3 anos que não tá. A gente tem uma colega nossa, Marina, que tem um cavalo lá com vocês, que é extremamente brava. Mesmo a Marina ali tá todo Exato. dia tentando amansar ela. Então é um trabalho cuidadoso, que às vezes demora tempo, não é tão rápido, né? Então, para uma criança, talvez que vai começar, é melhor começar com a escola que já tem um Sim. cavalo, para ter esse contato, para depois pensar nessa parte de. Até porque o cavalo não é um cachorrinho, né? É, exatamente. Você não leva pra casa pra cuidar. Aham. Tem que ter um espaço, tem que ter responsabilidade. São doses cavalares de tudo. Demanda um custo muito alto, né? E Pra manter um tempo. cavalo. Eles exigem tempo também, não só o esporte como o animal. Sim, porque tem uma alimentação específica, tem tratador, tem todo o aluguel do lugar, do espaço, porque o cavalo você não consegue pôr dentro da garagem. De casa, né? Não dá, os bichos é grande, demanda atenção. E uma alimentação errada pode causar diversos problemas que vocês sabem melhor do que eu aí, em questão de problemas gastrointestinais, problemas de locomotor. Mas muito legal o trabalho de vocês. Mas me fala, eu acho que a gente diversificou o assunto. Eu queria saber mais sobre a questão desses animais que vêm de maus tratos para vocês. Que vocês cuidam. Então, o cavalo que vem de maus tratos, normalmente ele vem. A gente tem dois cavalos, um especificamente que foi pegado do zero. É um cavalo que era de corrida e de uma raça, né, puro sangue inglês, e ele foi solto no pasto. E é uma raça que não se adapta. Então, esse cavalo, tendo essa dificuldade de adaptação, perdeu peso, sofreu alguns traumas, e aí veio pra gente quase morrendo. Até o puro sangue da Fer, o ilustre. E aí a gente teve que levantar do zero, literalmente, levantar do chão, que ele veio com um cavalo deitado, com o casco poroso, porque assim, o cavalo, por mais que a gente ache que ele é rústico, ele não é. Ele é extremamente delicado, tanto fisicamente, por isso que a medicina equina é muito diferente do cachorro, né, e do gato, mas ele é extremamente delicado. Então, raças específicas, ele não é rústico, a Fer sabe contar melhor a história Um dele. cristal, o inglês é um cristal. É um cristal. Ele correu, saiu do jockey, foi pro pasto, aí eu tava procurando um cavalo de escola, fui até esse lugar, aí o cara falou, tem esse cavalo. E aí saiu ele, trotando, aí tocou, sabe quando toca? Se assim? apaixonou. Eu peguei por dó, Aham, porque na época não ia servir pra mim, aham. ele tava pele e osso. Mas a gente faz a reabilitação, eu falei, mano, vou salvar esse cavalo. Chegou em casa, deitou, não queria levantar, tipo, ele andava 10 metros, deitava de dor, não tinha força nenhuma, demorou 1 ano e meio pra ele começar a mostrar que era um cavalo. Que até então parecia que era um cabide. Que legal, né? E aí hoje você olha ele, E tem gente que não parece que sabe, passou né? tudo que passou. Mas cavalo não pode deitar, né? O cavalo, eles porque quando podem. eles se sentem seguros, eles deitam, mas o normal, assim, o natural deles é tá em pé. Se a gente vê um cavalo muito tempo Mais deitado, ou menos de 40 minutos a 2 horas por noite deitado. O resto é em pé. é só isso. Só isso. Eu sabia que era um Quando eles tempo estão seguros. curto, mas eu não lembrava, assim, especificamente quanto tempo era. Eles estão seguros. Quando eles não estão seguros, eles vão dormindo em pé. Porque tem as etapas do sono, né? O sono... eu não sei, não vou falar que senão eu falei errado. Mas a etapa mais profunda é o deitado. Que sonha, bate patinha, igual cachorro, ronca, igual cachorrinho. E as etapas mais leves que são em pé. E quando ele não tem essas etapas profundas, de 40 minutos a 2 horas do sono deitado, ele começa a entrar numa exaustão. Numa exaustão física e emocional. Então a gente tem hoje em dia muitos cavalos com doenças de privação do sono. Olha, que interessante, eu não sabia disso. Sim. Você vê, são coisas. Eu sabia que o cavalo não podia deitar da época da faculdade, que o professor falava, né? Cavalo deitado tem algum problema. Cavalo não pode ficar deitado, o cavalo não pode ficar rolando, né? Pode ser cólica e tudo. Mas essa questão de. E era tipo um tempo curto, mas eu não lembrava que tinha. Eu não lembrava, não. Na verdade, eu nem sabia que tinha essa informação. É curtíssimo, né? Porque na vida eles estão na vida selvagem soltos em manada
Alguns dormem e outros ficam acordados. Então eles revezam esse tempinho curtinho pra ninguém ficar desatento. E aí eu ouvi também uma coisa muito legal, acho que é a 10ª pessoa que eu falo, gente, é muito legal. Na manada, eles mantêm a frequência cardíaca sintonizada, sincronizada. Eu não sabia também. Porque tem o cavalo que fica alerta, eu acho que é o macho, É o garanhão. o garanhão que fica alerta, que protege, né? E a frequência de todos os cavalos ficam sincronizada, porque aí quando ele acelera dele, e não, mesmo que não tenha tempo de avisar, acelera dele, todos sentem. E aí todos já saem em fuga. O mesmo que a gente fala que quando um tá andando não pode sair correndo alguém no meio do passeio. Que se alguém sai correndo, um cavalo ouve aquelas patas aceleradas e também sai. Então, quando um cavalo aumenta a frequência cardíaca ou ele ouve as patas aceleradas de outro cavalo, ele só vai. Que ele pensa, alguém tá correndo, eu tenho que ir também. Que a manada tá correndo, eu tenho que ir, alguma coisa tá acontecendo. Sim. E mesmo eles encocheirados, né? Aham. A gente põe nas baias, tem o comportamento de manada. A gente desce a baia à noite nas baias, uma galera tá em pé, outra galera tá deitada. Aí passa uma hora, inverte. Quem tava em pé deita, quem tava deitado levanta. Que legal. E como que é feita a monta lá? Vocês fazem por inseminação artificial ou vocês não têm filhotes A gente lá? não faz a reprodução lá. A reprodução Não. não tem lá, tá. É. É porque essa parte de reprodução também, geralmente em equinos, é diferente, né? E os esperma é caríssimo, dependendo do cavalo que você quer. A gente quase não faz monta natural. Não, então, eu sei que você compra sêmen, tipo, você quer um garanhão com tal égua, você compra o sêmen caríssimo, entregam até o sêmen pelo correio, não é? Hoje em dia entregam até o... Como é que fala? O embrião, não é embrião. Embrião, hoje em dia eles vendem embrião. Gente, Tem você embrião coloca na pronto? sua, você coloca na sua barriga de aluguel. Caraca! Eles pegam, porque assim, os cavalos de alto custo de milhões, eles não param Sim, pra reproduzir. tem cavalos Água caríssima. que eles só servem pra isso, né? Sim. Só pra fazer reprodução. Pega aquela água caríssima, induz, faz todo o ciclo reprodutivo, tira o óvulo ou insemina ela pra ela formar o embrião e tira dela. Então o macho nem a fêmea param. Só a matriz, a barriga de aluguel, na verdade, que para. Que faz todo o ciclo da cria. A fêmea e o cavalo de nome, eles não param. Eles estão ciclando, estão sendo coletados e estão no esporte. Que legal. E como que funciona as fases, assim, de equitação? Tipo, você entrou, você é esse nível. Como que funciona essa passagem de nível em equitação? Funciona. Posso falar? Começa no básico. Eu Ah, falo, que a gente começou a montar, a gente tá aprendendo a engatinhar de novo. sim. Engatinha, anda, depois corre. Então, primeiro vai entender como funciona o volante do cavalo, de como se comunicar com ele, dando em cima e de baixo. Entendeu como comunica? Vamos melhorar as andaduras. Trote, passo, galope, melhorar equilíbrio, melhorar a condução. O cavaleiro entender que o cavalo é a perna dele, Uhum. em cima do cavalo. Tipo, que ele tem que pensar, o cavalo tem que fazer. Eu gosto de brincar com o avatar. Montou, plugou. Não plugou, volta pra trás, vê o que tá faltando. Então começa no baixinho, aí depois areia no chão, aí 40, 60, isso é altura, tá? Aham. 80, 90, 1 metro até 1,60 m. Que é o máximo. Olimpíadas, que é a altura da Olimpíadas. E é difícil você chegar, assim, aumentando os níveis? Mais ou menos quanto tempo de nível pra nível? Depende muito do atleta, de como ele chega. Se chega do zero, tem aluno que um mês tá começando a saltar. Tem aluno que em 6 meses não tá começando a saltar. Depende muito do cavalo E também, né? do cavaleiro também, do conjunto. Às vezes a gente coloca um aluno num cavalo que ele não gosta, mas é o cavalo que vai ensinar. Então ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele não gosta do cavalo. Ele tem que, não gosto dele. Não quero ir com ele, não vou me esforçar. Mas eu gosto eu falo que o cavalo é a vida em alta velocidade. Do mesmo jeito que ele te joga pra cima, tipo, de felicidade, ele te deixa bravo, porque você não conseguiu, sei lá, tirar o cavalo da cerca naquele dia. Hoje eu terminei um treino, nossa, amanhã eu chego e faço um treino horrível, sabe? E tem que lidar com isso. É. Porque não é um carro, exatamente, né? Que tem todo dia o mesmo motor, a mesma gasolina. Depende muito da energia que você vai trocar com aquele animal naquele dia e como ele vai estar naquele dia, né?
É bem interessante esse exemplo do Avatar, porque no filme eles se conectam mesmo, e é realmente... E como que funciona o psicológico, assim, do atleta referente ao cavalo, assim? Tem que ter esse preparo, né, esse cuidado. Tem, a gente faz tudo isso nas aulas. Põe pressão, tira pressão. Porque uma competição é pressão sua, do treinador, dos pais E do cavalo. e do cavalo. O cavalo te desafia a todo momento. É. Então, o aluno tem que estar sempre pronto para um próximo desafio. E isso vai em prova, em treino, no dia a dia. E não deixar a bola cair. Tem gente que sai chorando, deixa chorar. Deixa sair. Faz parte do processo. É porque todo atleta tem desafios, né? Toda vida atlética é desafiadora. E o cavalo mais ainda, porque ele é um ser vivo. Se aquele dia ele não tiver afim, você vai ter que barganhar muito pra conseguir fazer. Vai fazer. Então, assim, é uma luta, a gente fala que tem que ter muita paciência. O cavalo ensina a gente a ter paciência. Porque se você não tiver, você fica agressivo. E aí vem os maus tratos, né? Você fica agressivo, você bate, e você tem que respirar muito forte. Tem que ter muita paciência pra não explodir. Porque que se ter o você psicológico explode, ele pesa 500 quilos. Ele te arranca de cima. Não adianta explodir em cima de um cavalo. Sim, e aí nas aulas, quando vai acontecer isso, a gente chama de lado, conversa. Porque é normal todo mundo explodir. Em algum momento, todo mundo explode. Sim. Só que você tem uma responsabilidade de ter um animal embaixo de você que não tá lá porque ele quer. Vamos dizer assim, ele não, tipo, Ru, quero fazer aula. Fui treinado pra isso, vou bem nisso, dou meu sangue por isso, mas, tipo, não tô na praia curtindo. Sim. E a parte que interage, assim, com crianças autistas, que a gente vê que tem um trabalho... Essas crianças, elas têm uma dificuldade de comunicação com outras pessoas. Lógico que a criança ou a pessoa com autismo tem vários níveis, né? A equitação é um esporte que ajuda essas pessoas a terem uma conexão ali com o animal. Vocês fazem esse tipo de trabalho lá? Explica pra Não a gente. ecoterapia, a Aham. gente faz o paraequestre. Tá, explica pra gente qual é a diferença disso, A Fernanda. ecoterapia, as pessoas com necessidades especiais cognitivas. Sim, O paraequestre é mais para necessidades físicas. sim. A gente pega alguns graus de autista e de Sim. Down, dependendo do nível. Porque o cavalo ensina a gente a se comunicar sem falar. Verbal. É. É só não verbal. E não violenta. E você tem que ser líder deles. Aham. Você tem que aprender a ser líder. E de conviver com eles, de começar a entender como eles funcionam, vem isso tudo automaticamente. Então eles melhoram muito fora de lá. Até porque o cavalo é um veículo também de melhora física, né? Aham. Da biodinâmica do cavalo, não só assim, o principal que a ecoterapia usa é a biodinâmica. Porque ele se mexendo, ele andando, ele mexe todo o nosso corpo. Então, por isso das dificuldades físicas também, mas também emocionais, um pouco por frequência energética de cavalo, energia, comportamento e sensação. O cavalo, ele sente o nosso batimento e o cheiro dos nossos hormônios a muita distância. Então, o cavalo, ele reconhece quem tá perto dele. Então, se eu chego estressada, se chega uma criança inocente, ele sabe quem que é. Se chega uma pessoa estressada, se chega... A gente vê vários vídeos na internet de cavalo atacando as pessoas, né? O cavalo, no seu natural, ele não ataca. Ele não é um animal agressivo. Ele tá, assim, por um motivo. Normalmente é dor e trauma. Depois que a gente faz o tratamento emocional. Então, quando chega uma criança, e às vezes, muitas vezes especial, é lindo de ver o cavalo chegando. Porque ele aceita, ele sente, ele vê e ele sente pela frequência, pelo cheiro, ele sabe que é uma pessoa pura, né? Tem essa troca, né? É. Tanto no ser humano, a gente equilibra a nossa energia, Sim. quanto do animal. E eles sempre têm muita energia. Porque eles tiram a nossa ruim, descarregam, e eles trocam com a gente. Sim. Não que vai substituir uma terapia, lógico, né? Mas auxilia muito, né? Demais. Para essas pessoas. Depressão também. Tem pessoas que às vezes nem têm um problema locomotor ou psíquico. Às vezes é uma pessoa. Não que a depressão não seja psíquico, né? Mas assim, às vezes é momentânea. Às vezes ela precisa de uma conexão com um ser mais puro. No final da pandemia, o pessoal que chegou para fazer aula tava, tipo, muito doido. Não, e eu imagino, porque na pandemia todo mundo ficou fechado dentro de casa, ninguém podia sair. Então você imagina chegar lá na Codelaria Aliança, aquele lugar maravilhoso, com vários cavalos. Nossa, deve ter sido sensacional para quem tava voltar a sentir a vida, né?
a tocar outra coisa. Enfim, porque o cavalo não pega Covid, né? Ufa, ver os ambientes, né? Porque a gente come na parede. Oi? A gente come na parede. Não, todo mundo ficou fechado, era no máximo cachorro e gato ali dentro de casa, e o cavalo tem esse sinônimo de natureza, de livre, né, exatamente pelo tamanho, então a gente sabe que deve ter sido muito legal essa parte da pandemia, mas você ficou fechado um tempo, Eu Fernando? morava na Ípica. Mas você recebiam pessoas... Na Ípica fiquei recebendo, mas em horário marcado, separando pra desinfetar tudo. Que tinha que ter essa cautela, né? É. E aí, dentro da medicina equina, tem diversas divisões. A Bia vai conseguir explicar isso pra gente melhor. Então, tem parte de reabilitação, tem parte odontológica, tem parte de cirurgia. Explica pra gente, Bia, já voltado mais pra veterinária aí, as especialidades dentro do médico veterinário equestre. Basicamente é igual na clínica de pequenos, né? Uhum. A área se diversificou muito. Então a gente tem no meio do cavalo, principalmente no meio do esporte, a gente tem a medicina equina. Tem os clínicos gerais, lógico, que atendem todos os tipos de cavalo, de trabalho, de carroça, mas a gente tem dentro da medicina equina, hoje em dia, uma diversidade de especialistas. Então a gente tem a fisiatria, a gente tem o fisioterapeuta, porque todo atleta faz o seu pré de fisioterapia, eles são super acompanhados. Tem o nutricionista. Hoje em dia está muito em alta a odontologia equina. O pessoal está se conscientizando mais desse cuidado com o cavalo, né? Que não é só um animal que fica solto e a gente sobe em cima e anda. Então tem odontologista, tem quase todas as especialidades que a gente tem em pequenos, a gente está tendo em grandes. É bem diversificado. Tem oftalmologista, tem todo um preparo. Animais atletas, esses cavalos de Olimpíadas, de grande prêmio, esses cavalos de milhões, eles têm uma equipe de veterinário ampla atrás deles, não tem um responsável. Eles têm o fisioterapeuta, tem o especialista da nutrição que faz a nutrição dele para ele ser top no esporte. É tudo muito equilibrado, né? Pra Muito preparado. porque tem cavalos. Qual o cavalo mais caro que você já viu, Fernanda? 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. Então, você imagina, 2 milhões. Não, você imagina. São 2 milhões de euros. Ele tem que ter 10 veterinários em volta dele mesmo. Nossa, mas tem que ter uma equipe muito boa, Aham. grande, muito boa. E o que faz o cavalo ser mais caro, Fernanda? A qualidade de salto dele. Quanto mais alto ele Quanto pular... mais alto ele saltar, quanto melhor a ginástica ele tiver. Ginástica é posição de mão, Sim. como a coluna trabalha no meio do salto, como o pé trabalha no meio do salto. Quanto melhor ele for, mais prêmios ele tiver, mais caro ele é. Por isso a gente tem valor genético. Então, porque é uma linhagem. Então, se você tem um cavalo de 2 bilhões de euros, milhões, né? Milhões de euros, então provavelmente todos os filhotes dele vão ser... Serão caros na barriga da mãe. É. Nem saiu da barriga já é caríssimo. E quanto é a idade em média de um cavalo esportista? Quanto tempo ele fica ali até se aposentar? Depende muito do treino, Uhum. da vida dele, do esporte. Tem parte oeste, que é do parte de corda de milha. Tem categoria que o pessoal fala que cavalo de 6 anos é velho. Pra gente, 6 anos é novo. Uhum. Então, a gente começa a domar com 3, 4 anos. Sim. O cavalo atinge o auge aos 10 do esporte. Então, ele vai dos 10 aos 14 no auge. Então 6 anos ele ainda tá se É um preparando. bebê, tá se preparando, tá pulando o campeonato de potros, que tem só o campeonato de cavalos novos. Uhum. Porque, pra quem não conhece essa divisão, o potro ele vai até 2 anos, né? Até 5. Até 5 é potro? Então, até 5 é potro, depois adulto. é adulto, e aí se não é castrado é garanhão. Exato. Isso. E aí eles vivem em média 30 anos. 30, 35 anos. 30, 35 anos. No esporte, não, né? O ideal é o cavalo com 20 e poucos anos já se aposentar. Que eles chegam no auge, aí ou aposenta ou vai diminuindo, pega uma criança pra pular mais baixinho, vai diminuindo a frequência de treino deles e de altura. Aí ele vai ficando mais assim pra parte mesmo de passeio, Isso. coisas mais leves, né? Ele não fica parado, igual os atletas humanos, né? Eles aposentam, mas não ficam parados. A gente tem que estar sempre exercitando a mente, dando nem que for uma voltinha, assim, mexendo ele pra não ficar parado, pra aumentar a qualidade de vida e bem-estar. Mas ele não faz exercícios pesados, assim, ele não aposentou. A partir daí ele não faz mais prova. Não Tá. salta mais, ele não tem mais aquele nome
O cavalo, por exemplo, do Pessoa, a partir do momento que ele aposentou, não pulou mais Olimpíada, mas aí ele foi para pessoas mais iniciantes, para aprender o esporte, ele virou um professor. É isso que eu ia falar agora. Ele deixa de ser atleta para virar Vai virar professor. professor e ensinar. Legal, muito legal. E aí, Fernanda, às vezes você pega uns cavalos lá que a gente já falou que vem de traumas e tudo. Como que funciona para você tirar esses traumas dos cavalos lá na hípica? Primeiro a gente se apresenta, Na hípica não, na cudelaria. se apresentar sem agressão. Aham. Fala, ó, tá tudo bem, você se apanhou, você teve um trauma, sei lá, uma árvore que perto de vocês te traumatizou, independente do trauma. E tem que ver que não vai mais correr risco. Sim. Então tem um cavalo que chegou pra gente que ele não deixava a gente pegar ele na baia. De tanto medo. Então o que eu fazia? Eu ficava meia hora dentro da baia, esperando ele vir pra mim. Porque eu não posso, se o cavalo tá com medo de mim, eu não posso chegar e encurralar ele e pegar. Eu tenho que deixar ele sentir confiança Sim. e vir pra mim. Então isso eu passo pros proprietários também. Chegou na baia, o cavalo foi pro fundo, não vai. Fica. Aprende a ver o seu cavalo, o que ele tá falando pra você. Fazer adestramento com cachorros em cavalos não dá certo, né? Dá, mas não vai sentar, a patinha é diferente, né? Não, eu falo assim, tipo, porque tem alguns cachorros que são usados pra pastoreio, né? Pra treinamento. Não, tem a parte oeste, que é o timpênio, o short, o laço. O cavalo, se deixar, ele faz tudo sozinho. Pega o boi, leva no curral. E a prova de laço? Eu não sei falar muito. Não, vocês não fazem, né? Não, lá é a parte clássica. Tem É. a parte oeste, Sim. mas a gente fica na parte Ah, clássica. porque eu sinceramente não gosto muito da prova de laço. Eu gosto exatamente do trabalho que vocês fazem. De recuperação, de parte de equitação, de passeio, de conexão com o animal, de realmente ter o amor ali pelo cavalo, sabe? De ver ele, além de um esportista, um professor, um psicólogo, ter essa conexão. Eu acho que essa prova De laço. de laço, lógico, tem quem goste, né? Mas eu não curto, eu acho que... Mas é um cavalo atleta como todo outro. Mas a culpa não era o cavalo, na verdade, né? A culpa é de quem tá em cima do cavalo. É que hoje em dia pesa muito no bem-estar dos animais, né? Então, as provas que tem o boi, o novilho, o bezerro, algumas não têm tanto cuidado, elas não prezam o bem-estar deles. E é por isso que a gente tem o peso dos maus tratos em cima dessas provas. Hoje, a gente ainda vive uma realidade um pouco melhor do que de anos atrás, né? Sem comparação. Hoje a gente tem aí grupos e conselhos sobre bem-estar animal e as empresas cada dia mais estão ficando conscientes em não usar animais para teste, em não usar os animais para realizarem maus tratos ou coisas do tipo. Respeitar a natureza deles. Sim, a gente é carnívoro, precisa da carne, mas a gente precisa respeitar aquele ser, né? Antes de tudo, né? Não precisa maltratar. E a prova de laço eu acho que é um pouco assim agressivo para esses animais de grande porte. E a gente evoluiu muito, né? A gente tem equipamentos para proteger tanto o cavalo, sim, que é o mais prezado, mas também o bezerro. Hoje em dia desenvolveram, né, para ter um pouquinho mais de bem-estar. Não vou falar que ainda continua sendo legal. Não, igual o rodeio. É legal? Não. Mas a gente sabe que o preparo de um touro de rodeio, nossa, a vida dele é maravilhosa. Não. Nutricionalmente, faz acupuntura, é muito boa. Mas ele não tá lá porque ele quer. Ele tá lá porque colocaram ele faz o que ele faz de melhor, que é pular, mas ele não tá lá porque ele quer. Sim. A gente nem pode entrar muito nesse embate aí, porque a gente vai causar polêmica nesse podcast. Vamos continuar na linha dos cavalos. Que a gente vai entrar num tema bem polêmico aí, pessoal. Não que a gente não goste de rodeio, eu gosto de rodeio. Adoro. Adoro ser como a maioria, né? Isso que a gente vê. Tem o que a gente não vê, mas são muito bem tratados, é lógico. É que as pessoas veem que parece que ele tá sendo judiado pra pular. Não, não tá. Ele tá fazendo aquilo que ele é bom naquilo. Mas ele foi condicionado a estar lá. Ele é um atleta. Sim. Como todos os outros atletas. Sim, E quando a gente tem um cavalo lesionado lá, por exemplo, um cavalo caiu, machucou o membro, como que funciona a parte de afastamento desse cavalo? Então ele vai para fisioterapia, geralmente esses atletas têm mais de um cavalo para fazer, caso tenha, às vezes um problema no dia da prova, ele tem às vezes um substituto ou não, é somente aquele cavalo. O ideal é ter um substituto. A gente fala, quem tem 2 cavalos tem um.
Aham. Quem tem 3 tem 2. Porque um vai machucar e outro tem competição todo final de semana. Todo final de Todo semana? final de semana tem competição. E o cavalo não aguenta pular todo final de semana, estressa. E se uma pessoa quiser ir, tipo, conhecer uma competição? Pode ir. Não, mas como que funciona? Tipo, onde eu quero. Desculpa. Eu quero saber. Eu quero ir numa prova. Onde é o lugar que eu consigo encontrar datas, locais? Hípica de Campinas, Hípica Santa Amaro, Hípica Paulista. São as principais hípicas que tem um calendário lá pra galera ir lá assistir. Vale a pena. E geralmente é cobrada essa entrada. É franca. Franca? Tá franca. Que legal. Olha, nem eu sei. É um evento, né? Eles fazem não só a prova do esporte, mas assim, um evento em cima dessa prova. Então, quanto mais aberto ao público, mais público vê. Que é um esporte muito visado, né? Elitizado. Então, aberto pra muita gente ver. Pra gente apresentar, pra mim é uma apresentação, né? As provas de pismo são apresentações. Então, é aberta. E aí a gente tem, por exemplo, em Dayatuba. Em Dayatuba, quando a gente pesquisa em Dayatuba, tem o centro do polo e tem o centro do hipismo. E tem os polos mais conhecidos, né? Que tem o nome de hípica na frente. Então, a hípica de Campinas, de São Paulo, a gente consegue, só pesquisando, achar essas grandes provas e se informar. Ou no site da federação, que tem um calendário do ano inteiro. Que legal. Não só do hipismo, como do salto, do enduro, do volteio. O que é enduro e volteio? Volteio é ginástica olímpica em cima do cavalo. Um cavalo em Você movimento. já viu que o cavalo fica galopando em círculo e tem um ginasta em cima dele. Eu acho que é um esporte olímpico, não é? É. É um esporte olímpico. E fica fazendo acrobacias, manobras em cima junto com o cavalo. Tem muito esporte equestre. Muito, 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 muito. Tem os clássicos, que é adestramento, o volteio e hipismo. E tem os wedges, que é tambor, de rodeio, laço, timpenning. Tem o enduro, que é um esporte muito do cavalo árabe, De de resistência. resistência. Então, são quilômetros e muitos, tipo, Correndo? 40 quilômetros. Correr fazendo vinho. Ai, então a prova funciona assim, tipo, a pessoa sai e anda quilômetros Aí pra... tem uma rota pra você fazer. E aí tem os círculos, né? Que falam que são os pontos onde estão os veterinários que examinam os cavalos. Aham. Eles têm que ter um batimento cardíaco baixo pra continuar na prova. E geralmente são quantos quilômetros isso? O primeiro anel é de 80 quilômetros. Tem a prova, acho que a prova mais alta acho que é 180, se eu não me engano. É mais longe do que daqui em São Paulo. É uma prova de resistência do árabe, né? Que na história é o cavalo mais resistente que existe. E qual que é aquela outra que vocês falaram? Adestramento? Não, O volteio, não. é o Red... Não. Timpenning. Timpenning, o que é essa? Timpenning é quando é um esporte de rodeio, que a gente tem muitas apresentações em rodeios. São 3 cavaleiros e uma boiada. E tem 3 bois, bezerros, com o mesmo número. E aí ele é sorteado um número. Esses 3 cavaleiros têm que pegar esses 3 bezerros e colocar dentro de um cercado. É uma prova de velocidade. O cavalo toca o gado. Tocar o gado de volta para esse círculo, eles estão do outro lado da pista. E ele tem que ir lá buscar os 3 cavaleiros buscar os 3 bezerros e colocar de volta. É uma prova de velocidade e de, como é que chama? Maneabilidade. Maneabilidade. Que legal. Isso é interessante. A gente eu não sou do mundo equestre, né? Então eu não conheço essa Cavalo tem pra diferença. tudo que é gosto. Tem muito. Cavalo Também é esporte tem pra cultural. tudo que é A gosto. gente tem os esportes culturais do estado de São Paulo. Tem também no sul, por exemplo, freio de ouro, que é o esporte, é a cultura de lá, que é do cavalo crioulo. Então, são os testes as provas do cavalo crioulo. E são diversas provas de velocidade, de maneabilidade, de lida com boi, Laço. de laço. Cada lugar tem a sua cultura de prova equestre, de esporte equestre. Sim. Então, dependendo da região que tem mais tipo de cavalo, então, por exemplo, lá em Minas, eu sei que é o quarto de milha. Que tem muito quarto de milha. Então, lá, por exemplo, vai ter algumas provas destinadas a essa raça de Lá você vai encontrar muito mais fácil esportes com quarta de milha do que com o clássico, que é o cavalo de salto, por exemplo, o BH. Lá você vai encontrar um Aras que faz tambor, um Aras que faz laço. Vai ser mais difícil encontrar um Aras que faz hipismo do que um Aras que faz a prova de tambor. Você vai encontrar mais focado da raça. Tá, porque... então não são todas as raças que podem ir para essas provas. São determinadas... É que assim,
Por exemplo, no hipismo. Tem o brasileiro de hipismo, que é a raça brasileira de salto. É o melhor cavalo de salto. Sim. É o que tem mais chances de chegar ao topo. A gente usa o purso inglês, a gente usa o quarto de milha, a gente usa o manga larga para as bases. Para a categoria de base. Entendeu? Cada raça tem a sua aptidão. O quarto de milha, até o nome fala, ele é o mais rápido num quarto de milha. É um cavalo de velocidade. É um cavalo extremamente explosivo, rápido. E é um cavalo que, se a gente colocar para saltar 1,60 m, não dá. Ele é baixinho normalmente, nanico forte, extremamente grosso de musculatura. Então não casa. E aí cada raça tem a sua aptidão, assim, que nem o cachorro. Cada cachorro tem o seu. Tem o seu jeito. Quadrandinho. O Golden gosta da água, o Pinscher gosta da caminha. E de morder. E de morder, Pincher, né? É. Gente, foi muito gostoso o bate-papo aqui com vocês hoje, falar sobre um pouco sobre o meio equestre, né? Que eu mesma tô conhecendo aqui informações junto com vocês sobre o esporte, sobre tudo que envolve aí os cavalos. Muito obrigada, Beatriz, muito obrigada, Fernanda, por aceitarem meu convite. Estou muito feliz que vocês estão aí me acompanhando na nossa segunda temporada. Deixem aqui um comentário me dizendo qual é o próximo tema que vocês gostariam de escutar aqui. Então, a gente já fez de Silvestre, já fizemos de oftalmo, tem muita coisa interessante. Dá uma olhadinha lá na primeira temporada, quem ainda não assistiu, e logo a gente se vê de novo. Sigam as redes sociais. Um beijo. Bem mais pode ajudar os tutores sempre atentos e cheios de amor e carinho pelos bichinhos. Sempre pro bem, mais tarde tudo fica mais tranquilo. Vem com a gente na segunda